Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Estamos uma vez mais juntos para poder meditar no Evangelho Dominical, neste que é o domingo segundo do tempo comum. Iniciamos uma vez mais o tempo comum, ou seja, terminou o tempo de Natal no domingo passado com o batismo do Senhor. E agora a Igreja, na sua liturgia, apresenta-nos o Evangelho de São João, no seu capítulo 2, versículos 1 a 11. E é nada mais, nada menos do que o milagre nas bodas de Caná. Ou seja, o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre público de Jesus. E a Igreja quer colocar o primeiro milagre logo no início do tempo comum, neste início do tempo comum, precisamente porque foi o primeiro milagre, não é? E foi com este milagre que ele se revelou pela primeira vez, e como diz aqui no final do trecho de hoje, foi em Caná da Galileia que Jesus deu início aos seus milagres. E os discípulos acreditaram nele. Ou seja, os 6 discípulos que estavam ali, não eram os 12 ainda, eram apenas alguns. São Pedro, Santo André, depois São Tiago e São João, e Filipe e Natanael também. Ou seja, esses 6 discípulos que ali estavam acreditaram em Jesus e viram-no como o Messias. Não é? E seguiram-no certamente com mais rigor depois de ver esse milagre. Mas porquê que a Igreja colocou também, além disso, porquê colocou neste primeiro domingo após o Natal? É precisamente porque este milagre foi uma manifestação de Deus, uma epifania. Nós já tínhamos refletido sobre isso, não é? Que a epifania não é só a visita dos reis magos, não é? A Jesus acabado de nascer, não. A epifania foi também, Deus manifestou-se de uma forma extraordinária, a messianidade de Nosso Senhor manifestou-se de uma forma extraordinária no batismo, não é? Com as 3 pessoas divinas, o Filho, o Pai, a voz do Pai e a presença do Espírito através da pomba, e agora neste primeiro milagre. E por isso a Igreja durante séculos, e sobretudo a Igreja do Oriente, sempre imaginou a Epifania com este quadro, este tríptico, digamos assim, lindíssimo, de 3 manifestações diferentes. E esta então, deste primeiro milagre, é a que nos é apresentada hoje. E curiosamente, é um milagre dentro de um matrimónio. E é precisamente nesse ponto que nós iremos refletir. Mas vejam só aqui, por exemplo, que a primeira coisa que o Evangelho começa por referir-se não a Jesus, Nosso Senhor, que ia com a sua mãe, mas São João narra que havia um casamento e estava lá a mãe de Jesus. Ou seja, a primeira pessoa ali, digamos, a pessoa central ali foi a mãe de Jesus que estava ali. É muito curioso porque certamente, inclusive, ela tinha algum papel ali dentro, né? Tinha alguma afinidade ou de amizade ou até de familiaridade com aquela família que ali estava, que nós não sabemos, não temos muitos dados, muitos pormenores acerca disto. Mas o que também nos aqui aponta este matrimónio como início da vida pública é algo que nós iremos aprofundar hoje para cada um de nós, porque podemos meditar o milagre nas bodas de Caná e tirar uma série de conceitos e de importância de Nossa Senhora, que, aliás, iremos fazê-lo, mas eu queria fazer a aplicação da manifestação de Deus dentro do matrimónio. E isto para cada um de nós. De que modo é que isto se aplica? Porque, caríssimos irmãos, se nós formos analisar a nossa, digamos, a expressão máxima do nosso batismo, é uma aliança com Deus. Nós vemos aqui, por exemplo, como um matrimónio antigo, não é? Como este matrimónio em Caná, que era uma cidade que ficava próximo de Nazaré, este matrimónio era a grande festa de uma família, era a grande festa de uma aldeia. Não é? Demorava um ano a ser preparado, tinha uma série de formalidades, as famílias reuniam-se e andavam a ver toda uma série de formalidades de património, de estabilidade do lar, do casal, não é? O dote da esposa. Havia uma série de pormenores que eram importantíssimos. A festa em si durava cerca de uma semana, não é? Por isso não é à toa que tenha acabado o vinho, mas certamente haveria muito vinho nestas festas. Havia muitas comilanças, havia, enfim, muita gente, porque as famílias eram muito grandes. Ora, tudo isto, todos estes aspectos aqui, são importantíssimos para nós compreendermos o quanto Deus, Nosso Senhor, abençoou este primeiro casamento, fazendo até um milagre dentro dele, para que o casamento não fosse, digamos, não redundasse em fracasso, para que o casal que eram os anfitriões, para que não ficasse, digamos, vergonhoso,
diante de todos os convidados, mas Jesus, com este sinal, quer dar-nos a entender que tem uma aliança, não só dentro dos casamentos, claro, sem dúvida, uma aliança que os esposos trocam entre si, mas Deus tem uma aliança com cada um de nós. Deus quer estabelecer com cada um de nós um casamento. Reparem, por exemplo, no capítulo 19 do Apocalipse. Felizes os convidados para as bodas do Cordeiro. E, pois, curiosamente, o Apocalipse não narra as bodas. Quer dizer, o Cordeiro, Jesus, digamos, seria simbolizado pelo Cordeiro. Mas quem é que são estes convidados às bodas? Estes convidados é cada um de nós. Cada um de nós é convidado a participar dessa boda do Cordeiro. Vejam que no Antigo Testamento, aliás, na primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, o profeta faz uma comparação, uma analogia entre um jovem que desposa uma donzela e o Senhor que desposa o seu povo. Ou seja, o desejo que Deus tem é de estar unido ao povo. Ora, unido ao povo não é unido assim de um modo genérico com o povo, não é? Este povo todo é unido com cada um dos indivíduos que fazem parte do povo. Ou seja, Deus quer desposar, assim como o jovem desposa uma esposa, uma donzela, Deus quer fazer um desponsório místico com cada um de nós. Deus, Nosso Senhor, está à espera de se unir a cada um de nós, não é? O profeta Isaías narra isto aqui de uma forma extraordinária. O profeta Oseias dará a mesma imagem. E talvez um livro que narra isso de uma forma mais clara é propriamente o Cântico dos Cânticos, não é? Que narra o amor humano, não é? O amor de paixão, não é? Entre o homem e a mulher. E este amor, que está narrado de uma forma tão viva, não é? No Cântico dos Cânticos, este amor parece que até foi o amor no qual se inspirou Deus para mostrar o amor que tem por nós. Não é? Porque Deus morre de amor por nós, digamos assim. E Deus quer ser um connosco. Não é? Assim como o homem e a mulher, quando se unem, se transformam numa só carne. Isto aqui parece um bocado de exagero. Mas vejam só o que diz aqui o evangelista São João também, neste capítulo 17 do seu Evangelho, versículo 21, é a oração de Nosso Senhor, em que diz: para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus, Nosso Senhor, reza para que sejamos um com Ele. Ou seja, para que haja um matrimónio, que haja uma união de vontades, que haja uma união de corações, que haja uma união. Claro, Deus não tem corpo, Deus é por Espírito, mas Deus entrou em nós pela sua graça, entrou pelo Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo, não é verdade? E então, através desta entrada que Deus teve na nossa vida, vamos dizer assim, Deus quer chegar às últimas consequências. Deus quer a união completa connosco. E então, caríssimos irmãos, nós reparamos que Deus quer manifestar neste matrimónio das bodas de Caná um sinal para cada um de nós. Vejam só, a gente pode pensar assim, mas sou padre, eu já sou batizado, estou muito bem com a minha vida, já não tenho muita coisa assim para dar, a minha vida já está toda estabelecida. Não é? Mas reparem uma coisa, vamos aqui dar um exemplo de um automóvel. Imaginamos um automóvel que foi fabricado na fábrica e agora foi colocado no stand. Não é? Este automóvel foi colocado no stand, ele foi criado para ficar no stand, em exposição. Não? Quer dizer, ele só dará ar de sua graça, digamos assim, quando sair do stand e sair por aí a andar como qualquer automóvel. Não é? Ele não serve para ficar parado, para ficar estagnado. Assim também, a nossa vida espiritual não pode ficar parada, não pode ficar no stand, assim, de exposição. Já tenho este status, assim, já tenho esta situação aqui, recebi o batismo quando era bebê, então já estou numa fase bem avançada da minha vida. Não. A nossa vida tem fases, até chegar a esta união que Deus Nosso Senhor está a querer estabelecer connosco. Vejam que os padres da Igreja, e sobretudo mais recentemente São João da Cruz, Santa Teresa, falam de vários estágios da vida espiritual.
falam do estágio dos principiantes, não é? Que é a via purgativa, onde a pessoa vai limpando-se de muita tralha que traz, não é? Para poder unir-se a Deus. E depois de passar por essa via purgativa, entra numa via chamada iluminativa. Não é? Para percebermos um pouco melhor essa situação, e vamos imaginar um atleta. Imaginemos que um atleta quer correr a maratona, mas ele nunca correu nenhuma maratona nem nada que se parecesse. Não é? Bom, a primeira coisa que ele vai ter de fazer é adaptar os ritmos do seu organismo aos ritmos da alta competição. Ele vai ter de evitar uma série de alimentos, ele vai ter de fazer uma série de restrições, até de horários. Não é? Ele vai ter de obrigar o seu corpo a um certo ritmo de dinamismo para poder começar a praticar, não é, a alta competição. Não é? Então, essa purgatividade, digamos assim, do organismo, que é necessária para que o organismo ganhe assim, uma endurance, uma performance assim, que seja estável, isso aí é algo que faz parte do início. Não é? É apenas, digamos, tirar aquilo que não presta, não é? E adaptar ao corpo aquilo que é necessário. Essa é a via purgativa. Nós, na nossa via purgativa, caríssimos irmãos, também temos de largar muitos defeitos, muitos vícios, não é? Muitas más vontades, muitas vidas de teu prático. Não é? Ou seja, porque eu já sou assim, não preciso de arrasar. Não. Eu tenho de arrasar, eu tenho de adaptar a minha vida segundo os padrões que eu tenho. Eu sou professor, sou casado, sou não sei o quê, mas eu tenho de adaptar a minha vida de alguma forma a Deus. Não é? Eu tenho de tirar com esforço aquilo que me impede de me aproximar de Deus, de me unir a Deus. Ora, essa é a via purgativa. Depois, dizem esses santos que temos a via iluminativa. E na via iluminativa, não é, o atleta já está com o organismo forte, já sabe que todos os dias consegue correr 10 km sem ter dor de burro, não é? Sem ter queimbras. Porquê? Porque o organismo dele já está forte. Então ele já não olha para as dificuldades iniciais, não é? Quando ele corria, fazia um sprint e depois caía para o lado porque não aguentava mais. Não, ele já está numa fase superior, já está mais forte, já tem um certo dinamismo. Ele já irá participar de algumas competições de pequeno assim gabarito. Quer dizer, a pessoa já está numa fase de adiantada. Não é? É chamada a via iluminativa. E é que passa mais ou menos quando a pessoa também já tem o hábito de rezar, a pessoa já tem o desejo de meditar sobre as coisas de Deus, de ler sobre as coisas de Deus. Ela já está numa fase de aproximação natural para Deus. E depois disso, ela vai chegar ao auge. Claro, isto aqui eu estou a narrar em poucos minutos, mas isto aqui demora anos, demora às vezes uma vida inteira. E chega no final, ela vai ter a recompensa, porque ela vai chegar àquilo que se chama a via unitiva, que é quando a alma, de tal modo, está imbuída do Espírito de Deus, né, e de fazer a vontade de Deus, né, e a afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus, que ela une-se totalmente ao seu Criador. E isso, diz São João da Cruz, Santa Teresa e outros, enfim, grandes místicos, isso é o matrimónio espiritual. Ora, este matrimónio espiritual, caríssimos irmãos, é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Agora vejam só, se a pessoa que é chamada a esse matrimónio espiritual, não é? Porque assim como Deus queria unir-se ao povo, não é? Deus quer se unir connosco. Deus quer, como diz Nosso Senhor aqui, Deus quer ser um só connosco. Ora, se a pessoa não se dá conta que a vida dela deve ir num progresso, como um atleta, não é? Que teve as suas dificuldades iniciais, mas depois lá realmente empreendeu e ganhou assim um ritmo de vida, de atletismo, vamos dizer assim, de alta competição. Se a pessoa não empreende isso, ela não sabe propriamente o que é que anda aqui a fazer. E ela pensa que já deu muito para Deus e Deus está à espera de se unir a ela e ela nunca verá, nunca chegará a essas conclusões. Ela ficará muito aquém das expectativas do próprio Deus. Então, caríssimos irmãos, se nós formos analisar qual é o sentido da salvação que Deus nos veio trazer no Natal, não é? Com a sua vinda ao mundo, com a sua encarnação, não é? Aquilo que na Igreja se estuda como a soteriologia, não é? Que é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação é nada mais, nada menos do que esta. É a união com Deus.
Deus veio ao mundo para nos salvar e esta salvação só se vai efetivar nessa união transformante que nós teremos com Deus, nessa aliança que Deus estabelece connosco. Mas Deus estabelece esta aliança, lá está, se nós deixarmos que Ele entre em nós e nos transforme. Se nós deixarmos que Ele entre em nós, não é? E vá fazendo progressos em nós. Porque a partir do momento em que nós achamos, não, eu já estou tão bem, eu não preciso progredir, não preciso de rezar essas orações que fica para aí a dizer, então significa que eu nem estou na união transformante, ou seja, na via unitiva, nem sou adiantado, posso ser um avançado em alguma equipe qualquer de desporto, mas não sou adiantado na vida espiritual. Eu estou propriamente como um principiante. E às vezes a pessoa chega aos 60, aos 70, aos 80 anos e espiritualmente a pessoa está quase que na fase zero. É quase como se fosse uma criança com cabelos brancos, coisa assim um bocado horrorosa assim, de conceber. Mas porquê? Porque a pessoa cresceu, o corpo dela envelheceu, chegou um momento em que a pessoa já não dará muito mais para esta vida e interiormente, na união com Deus, ela está quase na estaca zero. Ou seja, ela está como uma criança de colo ainda. Porquê? Porque ela não soube progredir nessa união interior com Deus, nessa aliança que Deus queria estabelecer com ela. Então, qual é a solução? A solução é muito simples. É como diz o Evangelho de hoje, é que Nossa Senhora, estando presente, se a pessoa tiver devoção à Nossa Senhora dirá, meu filho, este aqui não tem mais vinho. Este aqui não tem mais solução. É melhor fazer um milagre mesmo, porque este aqui desperdiçou completamente a sua vida. Mas tínhamos essa confiança, porque Nossa Senhora, estando presente, e nós, sabendo olhar para ela com um olhar de súplica, não é? Com o olhar de quem percebeu que perdeu, às vezes, de repente, toda a sua vida, com baboseiras, com coisas secundárias, com trivialidades, não é? Com coisas torpes até. E a pessoa olha e diz, minha mãe, mas como é que foi isto? Deus queria estabelecer um matrimónio comigo, uma união de alma, por onde eu sentiria as alegrias do céu já aqui na terra, e eu desperdicei tudo isso. Como foi possível? Mas nós sabemos que Nossa Senhora, estando presente, e Nossa Senhora pedindo ao seu Divino Filho, Ele não vai recusar. Então é isso que nós vamos pedir neste Evangelho de hoje, deste primeiro milagre das bodas de Caná. Pode ser inclusivamente um primeiro milagre para muitos dos que estão aqui a escutar esta homilia, porque pode ser que a pessoa, por razões várias, não tenha pedido milagres na sua vida, sobretudo milagres interiores. De repente até pediu muitos outros milagres práticos e até para a saúde, enfim, mas milagres que não eram tão importantes. E o milagre principal da sua vida, que era a sua união com Deus, ela nunca pediu. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê esta confiança de que até aquela água mais suja de Jesus, Nosso Senhor, pode transformar no melhor vinho da história. Vamos pedir a ela que nos ajude a bem aproveitarmos estes ensinamentos e a bem aproveitarmos este tempo para nos unirmos a Deus, Nosso Senhor, e concretizarmos de uma forma perfeita essa união mística, essa aliança que Deus quer estabelecer connosco, este matrimónio místico, que nos fará unir a Ele aqui na terra e depois por toda a eternidade no céu. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.